Shalom, shalom, queridos. Nós estamos aqui por esse ministério maravilhoso, Tropa de Elite com Jesus. E quero agradecer mais uma vez os pastores, Rony, pastora Fabiana, que são meus pastores e meus pais espirituais também. É uma honra estar aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o poder do sangue de Yeshua. Ai, quanto mais eu penso, eu estou agarrada nessa palavra tem umas 2 semanas ou 3. Eu vou para outras, mas eu volto para essa. E eu comecei a ler um livro sobre o poder do sangue. E me confrontou muito algumas coisas. E por isso que eu tenho ido e vindo. Ainda não está, a minha medida não vai ficar nunca cheia, né? Então eu penso que eu vou ficar sempre indo e voltando nessa questão do sangue de Jesus, para conhecer, para me aprofundar, para mergulhar, para beber. Beber do sangue de Yeshua. Como assim? Nós fomos treinados a beber das águas. Nós fomos treinados, sim, vamos beber das águas, sim. Vamos mergulhar nas águas, sim, as águas purificadoras. Fomos treinados a nos purificar com o sangue de fora para dentro, agora de dentro para fora. Beber do sangue, comer da carne, não apenas numa ceia, mas o tempo todo, porque esta palavra, esta prática, nós precisamos nos treinar, e nós não aprendemos isso. E sabemos que a pastora Fabiana gosta muito dessa palavra, né? Comer da minha carne. Nós vamos chegar lá, estou dando só uma introdução e beber do seu sangue, mas eu sempre não saía daqui, ó, nível mental. Então, eu lendo esse livro e praticando um pouco, aquilo entrou em mim, porque eu pedi. Eu pedi ao Senhor, eu preciso de uma revelação. Eu preciso entrar, beber o tempo todo do sangue de Jesus. Porque e comer da carne, porque é verdadeira comida e verdadeira bebida. E vou chegar lá. Então, eu começar do princípio. Isso foi só uma introdução. Vamos ver vários princípios aqui, alguns poucos, resumo, né? Porque é bastante coisa. E nós vamos começar aqui com o fundamento de Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa palavra, gente, é muito forte. Não é uma palavra simples, não. Ela é muito forte, contém muitos princípios. E essa palavra resgate também é redimir, comprar. Resgate, comprados por um preço. É libertação da escravidão, pela emancipação ou pela compra. Eu lembro sempre de Ruth, né? Boaz ali, eu lembro muito disso aí. O pecador fica escravizado sob o poder maligno de Satanás, mas o sangue de Jesus vem e compra e nos liberta. Então, libertação feita pelo pagamento de um resgate. Também me lembrei da viúva do profeta, do discípulo de Eliseu, que o esposo dela deixou dívida e ela nem sabia quando morreu, e o profeta também não sabia, Eliseu, né? Então, aquelas coisas que pode acontecer com a gente, né? Esconder ali, não é bom. Mas o Senhor sempre dá um escape, ela procurou a pessoa certa, isso está em 2 Reis 4:1-7, e aí ele deu aquela instrução para ela, pega, e era um tempo de crise, né? Pega ali uns vasos, fecha a porta, vai lá nos seus vizinhos, pega vaso. Tem o que que você tem? Azeite? Ah, é. Um pouquinho de azeite? Então vai. Olha isso. Aí ele deu a instrução, ela obedeceu, mesmo não entendendo nada, ainda bem que ela tinha vários, penso eu, vários amigos, vizinhos, né? E aí depois ela fechou a porta quando não tinha mais vasilhas, e ela obedeceu
e o azeite não acabava, não acabava, não acabava, foi enchendo tudo, aquelas vasilhas, e ela voltou nele, o que que eu faço agora? Achei interessante que ela podia já ter pagado a dívida, vendido, pagado a dívida, mas ela quis ir nele e falar, olha, se cumpriu, e eu, o que que eu faço agora? Ah, então vende e você vai viver do resto, né? E é bem assim, deu para exemplificar, porque é bem assim, os filhos delas iam ser escravos. Elas estavam condenadas à morte. Aqui é um juízo. Ela estava condenada à morte, porque a viúva naquele tempo, ela não tinha uma forma de sobreviver. Ela dependia do marido e dos filhos. Então, igual Noemi, Noemi é a mesma coisa. Noemi, o nome dela era Noemi, me chama agora Marga, Mara. O juízo dela veio sobre ela. E ali Boaz veio, restaurou tudo. Quer dizer, houve um resgate, né? Tremenda a palavra de Deus. Então a gente pode ficar aqui falando um tempo, né? Cada assunto desse dá aí uns 20 minutinhos. Mas a gente precisa continuar. Então, essa palavra aqui que Paulo trouxe, ele foi lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 21, 23. Eu gostaria de ler esses dois versículos 23 e 24, 22 e 23. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, é um tribunal. Ele precisou pagar um preço. Juízo de morte. E haja de morrer e pendurares em um madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Jesus na cruz. Maldito de Deus. Gente, é muito forte. Ué, mas Deus não é bom? Lógico, é amor. Ele deu o melhor, o filho. Mas ele é juiz. É isso aí. A justiça de Deus é a vontade de Deus. O juízo, para a gente estar alinhado com a vontade de Deus, que houvesse uma restauração total do homem por causa da queda de Adão lá, da desobediência de Adão lá e de Eva. Precisava vir um segundo e último Adão, que foi Jesus. O homem sem pecado. Tudo de forma sobrenatural. Foi tudo sobrenatural. Que ele foi gerado, concebido. E ali a gente vai ver que o juízo de Deus, aqui, Deus é juiz. E precisava porque para aplacar a ira de Deus. Precisava, porque nós todos vivemos em pecado, merecedores da ira de Deus. Aí é o juízo. Mas a justiça, ele veio, aplicou a justiça de Deus sobre nós. E aqui ele diz: pendurado é maldito de Deus. Sabe por quê? Para não contaminar a terra com aquele corpo morto. Porque sabemos que o corpo morto era impuro, contaminava tudo. Que o Senhor teu Deus te dá em herança. Muitos princípios aqui, não dá nem para falar. Então, reflexão, estudem, vejam de novo, porque tem muitas chaves e muitos códigos. Amém, glória a Deus. Então, eu quero começar com um princípio aqui. O sangue de Jesus abriu a sepultura. Eita, glória! Hebreus 13, 20. Uau! Ele ressuscitou. Ele foi o primeiro para que nós fôssemos ressurgir com ele. Como diz lá, se comeres da minha carne, beberes do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Ai, é coisa linda demais, gente. Muitas promessas. Hebreus 13, 20. Eu amo Hebreus, tá? E o livro de Hebreus, a gente aprende um pouquinho a entender a mente de um judeu, né? A mente dos judeus ali para a gente entender a palavra. Precisa a gente conhecer como eles pensam, né? Pensam e pensavam. Então, Hebreus 13, versículo 20. Portanto, peraí. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Amém? Olha que coisa linda.
Vou repetir. Ora, o Deus de paz, não é guerra, não é morte, é vida. Parece assim, né? Eu estava pensando nisso, sangue, parece que é morte, né? Quando a gente olha para sangue, a pessoa está morrendo, você é morte. No natural é, na terra é, no humano é, mas para Deus é vida, porque a vida está no sangue. E o sangue de Jesus é a vida do próprio Deus. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então foi pela virtude do sangue de Deus que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Foi pelo derramamento do seu sangue que Jesus teve o direito, como homem, de ressuscitar e de obter a vida eterna através da ressurreição. Ele foi como cordeiro e voltou como homem poderoso. Eita! E ele também, Apocalipse diz, ele se revela como o sim e o amém. Primeiro e último, princípio e o fim. O sim. Então, toda vez que a gente pega a palavra e proclama, agora tem que dar voz, queridos. Eu vou falar, acho que eu vou falar isso o resto da vida. Proclamar e anunciar. Porque ler é uma coisa, mas é o escrito. Mas até Jesus, como ele venceu o diabo, está escrito, falou. Deus, quando criou o mundo, ele diz: haja luz. E a voz carrega uma imagem. A voz traz uma imagem. Você ouve é diferente. É diferente porque aquilo vai quebrando tudo. E a voz também é a espada do espírito, que vai quebrando o mundo espiritual. Por isso, eu, desde que me converti, eu não tinha esse entendimento ainda, mas já me falavam: tem que falar, orar até alto, no nome de Jesus, e falar a palavra alto, nem que seja baixinho, né? Já aconteceu de eu estar na rua e precisar orar com alguém, sério. Claro que eu não estava andando no meio da rua, eu estava dentro de um lugar, ou no aeroporto, qualquer coisa. Isso já tem tempo e ainda acontece. Eu tenho que orar, eu orando para mim mesma até. Eu pegava, tenho que orar alto, eu pegava o celular e ficava blá, 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 orando, orando, orando para mim, porque eu tinha que orar um pouquinho alto e parecia esquisito. Hoje não, ainda tem fone de ouvido, as pessoas não entendem, mas naqueles tempos era complicado. Aí eu já tinha feito isso, glória a Deus. Então, o sangue satisfez a lei e a justiça de Deus, o juízo também. A morte foi derrotada, pois o seu aguilhão, o pecado, foi totalmente removido. Então ele fez isso, ó, tchum, removido. E o diabo que tinha o poder da morte e do inferno também foi derrotado. Apocalipse 1:18. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Segundo princípio, o sangue de Jesus abriu o céu. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uau! A aliança é eterna, mas a redenção também é. Entendemos que Deus trabalha com a eternidade. Ele é eterno. Nós somos limitados. O mundo é limitado. A terra é limitada, mas o céu não tem limite. E a eternidade já mora dentro da gente. Ele é o pai da eternidade. Nós somos o quem? Se ele falou que ele é o pai da eternidade, quem você é? Filha da eternidade. Simples assim. Oh, glória a Deus! Eu amo isso. E João 17:24. A oração de Jesus, que o pastor trouxe outro dia, maravilhoso. Uma das passagens que eu mais gosto. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Sabemos que Jesus está no céu, então nós estamos com ele lá também, na eternidade. Salmo 68:18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, assim como o sangue forçou as portas da sepultura e do inferno para deixar Jesus sair, e nós com ele.
assim também abriu as portas do céu para ele e também para nós, com ele, entrarmos. É coisa linda. O sangue tem poder sobre o reino das trevas e o inferno embaixo. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre o reino do céu e a sua glória em cima. Lembra do ladrão da cruz? Ele ainda ganhou um ali, naquele momento, aquela hora. Terceiro princípio: o sangue de Jesus é todo poderoso no coração do homem, no nosso coração. 1 Pedro 1, 18 e 19. Fostes selados do vosso fútil procedimento pelo precioso sangue de Jesus, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa fútil maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, aqui, ó, redenção, reconciliação, graça. Jesus, o mediador entre Deus e o homem, pelo sangue de Jesus, temos acesso ao trono da graça. Você vai direto, naquele tempo era só o sacerdote, um sumo sacerdote, que entrava no Santíssimo Lugar. Nosso pastor já tem falado muito sobre isso. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que eles ficavam só ali, ó, no altar do incenso, o sacerdote, e ali havia a cortina, ele ficava ali, ó. Mesmo assim, ele já adorava. Porque atrás da cortina, no Santíssimo Lugar, era a Arca da Aliança, né? Com propiciatório, os dois anjos ali, um de frente para o outro, ali era o trono de Deus. Olha só. E o propiciatório é quem? Yeshua. Ele é a nossa tampa. Ele é a nossa presença ali. Que coisa linda. Muitas identidades. E agora o sangue tem voz, o sangue fala. O sangue fala. Se ele é a vida de Deus, aí é para mim, tá? Não está escrito. Eu entendo que é uma pessoa. Aí sou eu falando. Se ele fala. Gênesis 4:10. E disse Deus a Caim: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Se o sangue de Caim, de Abel clama, você acha que o sangue de Jesus é o quê? Oh, coisa linda. Ele revela tudo que está no céu. Toda a vida de Deus ele vai revelar. Ele carrega em si a vida do próprio Deus com a gente aqui. Hebreus 12:24. A Jesus, o mediador. O que é mediador? Aquele que intervém entre dois. Na nova aliança, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, purificação, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, aqui vemos a superioridade do sangue de Cristo. Enquanto o sangue de Abel clama por justiça, o sangue de Jesus fala de, aleluia, redenção, fala de reconciliação, fala de graça, fala de aproximação, comunhão. Muito lindo isso, gente. Muito lindo. Comunhão. Ainda sobre o resgate. Mateus 20:28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e oferecer a sua vida em resgate de muitos. 4, princípio. Essa eu gosto muito também. O Espírito e o sangue. Olha aí. O Espírito Santo e o sangue. 1 João 5:8. Amo essa passagem. Ela me confronta muito, muito. Eu fico lendo também várias vezes. 3 são os que testificam na terra. Testificam, testemunha, testificam, traz à luz. Não só traz à luz, gente, a revelação. Testificar é materializar, vamos dizer assim. Sei que eu posso, né, falar o que eu estou entendendo. 3 são que testificam na terra: o espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes no só propósito. Eles são um, eles concordam. A água aponta para o arrependimento, para abandono do pecado e para a purificação. O sangue
Ele dá testemunho da redenção em Cristo, o resgate, redenção, libertação do pecado e do domínio do pecado. Só resumindo, porque é mais fácil a gente entender, né? Que fala redenção, redenção, redenção. Aí eu gosto de vir com uns resumos do que aquilo significa, para que eu entenda rápido. Redenção é redenção, libertação do domínio do pecado e domínio do diabo. O Espírito. O Espírito Santo, ele fornece poder à água e ao sangue. Ô, lindeza! Não é por violência, mas é pela unção. A unção é que despedaça jugo. A unção é o Espírito Santo. O Espírito e o sangue estão conectados. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Purificará a nossa consciência das outras obras mortas. Oh, uau! Porque quando ele se converte para Jesus, no mundo a gente tem muitas obras mortas na nossa consciência. Lógico, nós estamos mortos no mundo. O espírito em nós estava uma coisinha pequenininha. Quando a gente aceita Jesus, tudo aí a gente recebe, crê e faz aquela oração que o Espírito Santo entra na gente e ali ele vem com a luz e reviveu o nosso espírito. A nossa conexão com o Espírito Santo. E, gente, o espírito nosso é aqui no ventre, tá? Não é coração, não. É ventre. Os seus ventres fluirão rios de águas vivas, jorrarão. Ventre. Tá aqui, tudo. É aqui embaixo, tá? Aqui é que tem aquele copo ali, onde vai um poço, vai jorrando águas vivas, vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. Em nome de Jesus, que venha jorrar em você e em mim agora, em nome de Jesus. Nós não queremos águas paradas, não queremos águas paradas, queremos águas vivas, águas em movimento, jorrando, 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 para nossa mente, para nossa mente. Eita glória! Limpando, purificando, purificando a nossa consciência de todas as obras mortas. Foi pelo Espírito Eterno em nosso Senhor que seu precioso sangue teve valor e poder. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos lá isso em Lucas 1:35. A passagem maravilhosa. É pelo Espírito que o sangue possui poder vivo. Não vou ler porque não vai dar tempo. É pelo Espírito que o sangue possui poder vivo no céu e nos nossos corações. O sangue e o Espírito testificam juntos, mas como é isso? Quando o sangue é honrado na fé, pela fé, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Quando o sangue é honrado na fé ou na pregação, ali o Espírito Santo opera. E onde o Espírito Santo opera, ele leva as almas para o sangue. Olha isso, gente, é lindo demais. Nós somos levados, nossa alma, o que que é nossa alma? Nosso emocional, nossa forma de pensar, nossa mente e nosso eu é levado para o sangue. Há um vínculo vivo entre o Espírito e o sangue. O Espírito Santo não poderia ser dado, lembra, até que o sangue fosse derramado. Lá em Atos, Jesus aparece para eles ressuscitado em carne e osso, não tinha o sangue, porque o sangue já tinha sido derramado, mas continua vivo. Ó, porque morto não está. Coisa linda. Então ele apareceu em carne e osso. Já tinha aparecido lá antes do livro de Atos, né, para eles. Ah, olha aqui, vem aqui minha marca, tal. Você que não crê, toca, toca, deixa você tocar para você ver que é verdade. E aí, eu penso assim, o senhor está trazendo isso agora. Tomé foi um dos que não creram porque realmente não estava ali na cruz naquele momento. Porque eles todos ficaram com medo, se afastaram, enfim, tristeza, tudo, muita coisa junta, né? E se afastaram. E também estava escrito que eles iam dispersar. E João foi um dos poucos ali, se teve outro, não sei, outros, que ficou ali até o final, né? Junto com aquelas outras mulheres, pelo menos é o que a Bíblia fala. Então,
Eu entendo isso, que por isso ele não cria. Aí é o entendimento que eu estou tendo agora. Então, o Espírito Santo não poderia ser dado até que o sangue fosse derramado. Mediante o Espírito, o sangue nos purifica, nos santifica e nos une a Deus. O sangue só vai, lógico, nos unir tudo por causa do Espírito Santo. Eles são um, trabalham tudo junto. E a água também. Gente, é demais. Eu falo assim, se tivesse só água já estava bom. As águas de Jesus é a água. Ai, já está maravilhoso, mas ainda tem o sangue. Ai, Jesus! Eu fico maravilhada. Ele tem o sangue. Ai, meu Deus. É lindo demais. O Espírito Santo habita em nós hoje por causa do sangue. Depois que ele ressuscitou, ele falou, lembra? Por isso que lá em Pentecoste veio o derramamento do Espírito Santo. Foi um novo ciclo, um ciclo novo para a igreja. Foi ali que a igreja começou, praticamente, tá? Então, foi o início. Pentecostes não é um fim. Muitas das vezes a gente pensa que é o fim. Ah, veio Pentecostes, vamos nos preparamos para Pentecostes, Shavuot lá. Não, é um princípio, é uma preparação para o princípio, um outro ciclo que não vai acabar nunca, porque o livro de Atos está sendo escrito por nós. O Espírito habita em nós hoje por causa do sangue. Ele aperfeiçoará em você e em mim o conhecimento e os efeitos ocultos e poderosos do sangue. Peça a ele que ele não lançará fora. Ele diz assim, né? Nunca lançarei fora aqueles que vierem a mim. Nunca. Lançarei fora sem a resposta. Ele traz a resposta. É tremendo isso. E sem você sentir, gente, porque não é assim, às vezes vem uma palavra forte, às vezes não. Você só vai andando naquilo, quando você vê, já está cheia, sabe? Porque muitas das vezes fica parado esperando. Ai, eu quero ouvir isso aqui. Não, vai. Vai indo, não fica parado. Crie expectativa. Entregue-se ao Espírito Santo de Deus. Deixe ele te guiar. É isso que eu estou falando. Peça a ele para te guiar na verdade. Essa é uma função do Espírito Santo. Ele nos guia na verdade, que é a palavra. E ele guia nossos pensamentos e nossas emoções. E nos ajuda a gerenciar. Nos dá sabedoria para isso. Porque Moisés mesmo pediu: dá-nos um coração sábio para gerenciar nossos dias, nossa vida. Né? Então, ele nos dá sabedoria para isso, para comer certo, para não gastar dinheiro, para não perder tempo, para não perder oportunidade. Tudo que você precisar, ele vai te ajudar. E você nem sente que está fazendo, você vai fazendo naturalmente. Hoje eu estava meio embaraçada de manhã, com muita coisa para fazer. Eu tive que parar e orar. Eu começava uma coisa, terminava, começava a terminar. Muito tempo que eu não fazia isso. Epa, estava precisando parar aqui. Senhor, tira de mim todo o embaraço. Me ajuda aqui na tranquilidade, que senão eu não consigo resolver nada. Ele é lindo demais. Quinto princípio, a purificação pelo sangue. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele andou, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui ele está dando uma coisa antes, como é que diz? A gente precisa ter comunhão, olha só, precisa ter comunhão para que haja purificação. Olha isso, sabe? Se, porém, andarmos na luz, você anda na luz, a revelação, porque precisa, mesmo a gente não querendo andar com comunhão, se ele manda ali com aquela pessoa, principalmente na família, né? A gente anda a segunda milha e fala: Senhor, me ajuda aqui. Porque ele diz: ó, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Ele vai purificar o meu pecado e do outro. Vai purificar. E vai ajudar a perdoar. Não estou dizendo que tem pessoas que você não tem que andar mais. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, sobre intercessão também, que é o assunto. Eu tenho duas situações de duas irmãs que não tenho mais contato. Todas as duas eram muito junto comigo. Uma tem uns 3 anos
realmente, eu fiz uma coisa com ela que ela não esperava. No momento que ela estava precisando, até ficou aqui em casa, hospedei, enfermazinha, se recuperando, tudo. Eu estava tão ativa, que eu não dei atenção para ela do jeito que ela precisava. Ela se ofendeu muito. Nunca mais falou comigo. Não adiantou eu pedir perdão, não. E a outra, eu não sei nem o que que houve. Tem mais ou menos um ano, sério. Viajamos juntas tudo, viajávamos juntas. Não sei, gente. E aí eu até procurei, será que perdeu o celular, perdeu o meu número, não sei o quê. Aí fui, deixei até com uma sobrinha que mora aqui perto, lá um bilhetinho com meu telefone e tudo. Não me procurou. Eu falei, então, já não sei. E eu sempre orando, irmãs, restaura, Senhor, restaura esse relacionamento. Aí esses dias o Senhor virou e falou assim, ei, eu aqui no Mistério da Pia. Começou a falar de aliança. Você não tem pedido para tirar aquelas que não é para estar com você? Eu, hã? Como assim? Eu não tenho que orar mais por isso, não? É? Meu Deus! Eu não perco mais tempo! Por quê, queridos? Olha o que acontecia. Uma acusação muito longe. Não era uma que eu percebesse, não. Por que que eu orava sem o restauro? Porque eu me sentia acusada. Então, uma coisa que era muito longe, gente. Não era uma coisa assim que eu. Porque se eu vejo na hora, eu já vou logo, né? Eu sou bem assim, vocês sabem, meio sanguínea e tal. Eu já vou logo. Mas não era. Era uma coisinha lá, e eu orando, orando, orando. A palavra diz que a gente precisa estar, né? Reconciliado com o irmão, tudo. Mas, gente, a minha parte eu fiz. E tô orando, posso orar o quê? Para que ele se reconcilie com Deus, perdoe. Porque se pelo menos essa outra amiga me falasse o que eu tinha feito, podia me defender, né? Eu não sei o que houve, sério. Então, irmãs, Deus afastou, permitiu, tá? Vamos dizer assim, permitiu, e está trazendo outras alianças. Então, se elas voltarem, amém. Oh, meu Deus do céu. Se não, estou em paz. Estou em paz. Glória a Deus. Ó, Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Então, é o sangue de Jesus, quando nós estamos purificados, nós temos habilidade, podemos nos aproximar de Deus, né? Sem o sangue, lógico que não. Lógico que não tem como. Então, princípios da comunhão, o direito de comunhão, de habitar na presença de Deus, a vocação de oferecer sacrifícios espirituais a Deus, porque naquela época só o sacerdote podia oferecer. Hoje todos nós, em Apocalipse diz, né? Deus nos comprou, Ele nos comprou por causa do sangue de Jesus, Ele nos fez, comprou homens de toda tribo, língua, raça e nação, e nos fez reinos e sacerdotes. Reinos, reis, para dominar, governo. Nosso território, tá, queridas? Queridos, não dos outros. E sacerdotes, ou seja, oferecer sacrifícios espirituais, orações, tudo que um sacerdote no Antigo Testamento fazia. Nós fazemos hoje e além, né? E o terceiro aqui, princípio, o poder da intercessão. Intercessão. Irmãos, para o israelita não havia privilégio mais alto do que ser sacerdote. Hoje, para a gente, é uma coisa assim, ó, sabe? Ah, Deus, meu pai, mas fica, sabe? Qualquer coisa assim, meio que simples, né? Corriqueiro, mas não. A gente tem que ter essa mentalidade de honrar, porque só eles tinham livre acesso à habitação de Deus. E eles deviam permanecer ali continuamente. E como membros da família de Deus, eles comiam dos pães da proposição. Eram 12, né? Representando as 12 tribos. E participavam dos sacrifícios. E Salmo 65:4 ele diz: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Olha só, para que assistas nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo.
Então, é muita riqueza que tem, muita riqueza. Sobre a intercessão. Sabemos que na aliança antiga, os sacerdotes eram os mediadores entre Deus e o povo, como eu estava falando. Eles levavam à presença de Deus os pecados e as necessidades do povo. Isso aí, o pastor falou muito sobre esse curso que ele fez sobre Levítico. Falou muito sobre isso aí. Eles obtinham de Deus o poder para declarar o perdão do pecado e o direito de abençoar o povo, certo? Hoje, esse privilégio pertence a todos nós. Coisa linda. Irmãos, se você teve uma ofensa, uma mágoa, alguma coisa de alguém, quando você diz assim, mesmo sem vontade, você diz assim: Pai, eu perdoo. Eu não quero, não, mas eu perdoo, me ajuda a perdoar, me ajuda a libertar essa pessoa. Deixo ir, eu deixo ir, eu deixo ir. Queridos, isso é oração. Você está entrando naquele lugar. A nossa conversa com o Senhor em mente, eu gosto muito de conversar em mente aqui na pia, eu fico do meu jeito com ele. Isso já é, você está lá com ele. Então a nossa identidade foi comprada pelo sangue e nos deu o ministério da reconciliação. Não dá para falar sobre isso agora. Então, vamos passando, que a hora está vindo. É a função do Espírito Santo te guiar na verdade. Deixe-se guiar por ele. Ele te ajuda nas suas fraquezas e também intercede por você e por mim. O Espírito Santo ouve de Deus e anuncia tudo para nós. João 16:13. Dever de casa. Leiam João 14 e João 16. Fala sobre o Espírito Santo. Outras passagens também, mas aqui tem bastante coisa. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. A verdade, que é a palavra, no sangue. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Lembra? O Espírito e o sangue são um? Como que o sangue vai falar? Pelo Espírito. É pelo poder do Espírito Santo. João 3:8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Vamos para a ceia e depois a gente vai orar. João 6. Tinha que fechar com essa palavra, né? Que me confrontou muito, ainda me confronta, tá? Ela me confronta ainda. Ah! Nessa passagem aqui, Jesus tinha, no dia anterior, tinha alimentado uma multidão, né? Por que que houve a multiplicação dos peixes e dos pães, gente? Porque ele precisava alimentar aquelas pessoas. Tudo tem um propósito. E no segundo dia, aquelas mesmas pessoas e outras foram seguindo ele. Ele foi para outro lugar, pegou o barco, saiu mais cedo com os discípulos e tal. E eles correram, tal, foram para aquele outro lugar e pega barquinho, chega todo mundo e diz: Senhor, nós estávamos te seguindo. Poxa, por que que não me avisou? Aí ele, olha só. Aí já veio com o ensino, né? Pá, vocês me procuram porque comeram dos pães e se saciaram. Trabalharam tanto, se esforçaram. Ah, é? Mas eu quero dizer para vocês aqui, ó. Trabalhar e não pela comida que perece, então João 6:27, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou, está selado, já está feito. Selado é que ninguém pode mais mexer. Lembra daquelas cartas, os decretos? Então, ninguém pode mexer, gente. Ninguém, não tem diabo, não tem nada. Não adianta, não pode. A vontade dele vai se cumprir, acabou. Selado é isso, selado está. Aí eles perguntaram, né? Ah, então o que que eu vou fazer para executar as obras de Deus? Eu quero fazer, eu quero fazer. Aí ele fala: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Uau! Creia naquele que ele enviou. Creia naquele que ele enviou, pela fé. Creia em Jesus. Creia na palavra. Creia na palavra.
Uau, creia na palavra. Aí ele começa a falar, como eles foram atrás de pão, ele começa a se revelar como pão vivo. Olha que coisa linda. Ele sempre pega um gancho. Eu sou o pão. Ah, é? Nossos pais, Moisés enfiou lá o maná, o pão do céu. Ei, esse pão, todos morreram. Moisés morreu. Mas eu, o pão, aquele que comer do meu pão, não morrerá. Eu sou o pão vivo do céu. Aí ele vai mais além e fala assim: o pão que eu der é a minha carne, porque é rasgada. O véu se rasgou, a carne. O que separava, rasgou. Havia um véu. Não tem mais nada que separa. Meu Deus, é muito forte. Aí ele diz, no 53, pode pegar seu suco de uva, querido, se não tiver, vai água. Se não tiver pão, vai biscoito. Vai qualquer coisa, queridos, que tenha farinha até bolo. Meu Deus do céu. Não fica preso em nada, não. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Primeiro princípio: vida em nós mesmos. Simples assim. Pega esses versículos e ora: Senhor, eu quero ter vida em mim mesmo. Por isso, eu não estou entendendo ainda direito, mas eu quero comer da sua carne. Me revela isso aí. Quero comer da sua carne. Eu bebo do seu sangue para ter vida em mim mesmo. Segundo princípio: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tu vai me ressuscitar no último dia. Eu tenho vida eterna. Eu não vou morrer, não. A carne vai morrer, mas meu corpo, meu espírito, minha alma vai ficar forte, vai ficar viva. Minha alma vai ficar viva. Terceiro princípio, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Eu como da sua carne e bebo do seu sangue, porque a tua carne é verdadeiramente comida, então o resto não é, né? Verdade não, verdadeira não. O sangue, o resto não é, as outras bebidas não é. Quem come da minha carne, quarto princípio. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu como da sua carne e bebo do seu sangue, porque eu quero permanecer em ti e o Senhor permanece em mim. Carne, carne, sangue, sangue. Olha aí, a vida de Deus em mim, a vida de Deus, meu Deus, a minha vida nele. DNA, tudo é um só. Não tem mais separação, não tem mais separação, não tem mais separação. Carne com carne, tá tudo junto ali e misturado. Uau, muito forte. E este, o quinto, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Assim como o Pai que enviou Yeshua pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, e lá na cruz, olha lá, ele cumpriu tudo, continuou cumprindo. O sangue foi derramado para nos restaurar, para nos purificar, para nos tornar vivos, para nos ressuscitar, para fazer com que nós permanecêssemos nele, aleluia, para que nós sejamos vivas. Ele diz: aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Todos nós sabemos, há um clamor dentro de cada crente que quer viver para Jesus. Todos querem, todos, mas nem todos conseguem porque não têm conhecimento. Jesus falou isso. Perdoa, Senhor, porque ele disse: meu povo é destruído porque não conhecem o poder de Deus nem as Sagradas Escrituras. Então, Senhor, perdoa quando nós não conhecemos as Sagradas Escrituras, não temos conhecimento, porque o Senhor também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade. A verdade só não liberta, não, não, não. O conhecimento da verdade, da palavra, é que nos liberta do quê? Do engano do pecado, do engano de Satanás, do engano do mundo, das doutrinas enganosas, tudo. Dos encantamentos. Em nome de Jesus, Senhor, esta ceia
Senhor, que venha essa luz, essa revelação, Pai. Revelação no coração de cada um, aqueles que vão ouvir essa ministração, que tem essa sede, cria essa sede, Senhor, de comer, de conhecer, de comer da sua carne, de beber do seu sangue. Nós aqui estamos, sim, com os elementos consagrados a Ti. Já consagramos a Ti, mas não precisa dos elementos. Onde você estiver, você pode comer da carne, você pode beber do sangue. E eu, meu Deus, é o versículo. Pai, quebra em nós, Senhor, doutrinas de religião. Quebra em nós, Senhor. Quebra em nós estruturas mentais, aprendizados errados, Senhor, doutrinas erradas, Pai, em nome de Jesus. Fundamentos sejam arrancados agora. Fundamentos errados na mente, no coração, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Declaramos cura. Declaramos cura. Cura na alma, cura no físico, cura na mente, cura nas emoções, cura no espírito. Declaramos cura total, cura nas finanças, cura na família, cura nos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, queremos conhecer, beber, nos encher de dentro para fora. De dentro para fora, Senhor. De dentro para fora. Nós bebemos desse sangue e comemos da sua carne, no poder que há no nome de Jesus. E fala conosco, Senhor, através do sangue. Fala conosco através do seu sangue, Senhor. Fala conosco. Fala conosco. E traz a imagem que a voz carrega, traz junto. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos, queridos, comer da carne e beber do sangue. Vamos tirar um minutinho para a gente adorar, queridos. Tirar um minutinho. Obrigado, pastor.